cometa 3I Atlas, até agora o mais famoso do século 21, segue desafiando todas as leis da física que acreditávamos conhecer. O que parecia ser apenas mais um visitante do espaço tornou-se um dos maiores mistérios da astronomia moderna. Em 7 de junho de 2025, o telescópio Hubble registrou o 3I Atlas, inicialmente identificado apenas como uma rocha inofensiva. Mas alguns dias depois, algo curioso aconteceu. Sua cauda, normalmente um fenômeno comum entre cometas, agora brilhava de maneira incomum, como aço derretido no vazio do espaço, apontando na direção do Sol. Especialistas, incluindo o astrofísico Avi Loeb de Harvard, começaram a sugerir o impossível. E se a propulsão desse cometa não fosse natural? Sem provas concretas, as hipóteses sobre uma origem alienígena começaram a tomar forma. Poderia esse cometa ser uma nave interestelar, ou tudo não passava de uma coincidência? Em 7 de setembro de 2025, o telescópio James Webb fez uma nova descoberta surpreendente. A cauda, antes vermelha e amarela, agora irradiava um feixe verde brilhante, pulsando com uma precisão nunca antes vista. Cada pulso alinhava-se com mudanças na trajetória do objeto, como se estivesse sendo controlado ativamente. Com base em dados recém-descobertos, o Dr. Loeb propôs que o 3I Atlas não era mais um cometa, mas sim uma nave com propulsão baseada em tecnologia avançada, além de qualquer coisa que a humanidade já tenha criado. Mas o que exatamente é um motor de plasma? Vamos entender. O processo é simples, mas incrivelmente eficiente. Os gases aquecem e se tornam plasma, um estado de matéria onde os elétrons são removidos. Este plasma é então lançado para trás, gerando uma força de empuxo muito mais forte do que qualquer tecnologia humana. Será que estamos testemunhando uma revolução na tecnologia espacial? A combinação dos elementos na cauda do cometa sugere que sim. O brilho verde não é apenas uma cor, ele é uma assinatura de carbono ionizado e cianeto sob um campo elétrico intenso, uma assinatura de uma tecnologia avançada que estamos apenas começando a entender. O mesmo brilho é visto em laboratórios na Terra, quando gases são expostos a arcos de alta voltagem. Mas no espaço, essa escala pode significar algo muito mais significativo. O que mais impressiona os cientistas é o núcleo do cometa, que parece ser um reator nuclear compacto, gerando uma energia inacreditável. Esse reator de 10 gigawatts é suficiente para abastecer uma nação inteira. Com um núcleo desse tamanho, o 3I Atlas pode estar gerando mais energia do que toda a Terra. Algo ainda mais intrigante acontece. A cada 232 segundos, o 3I Atlas altera sua velocidade e direção com precisão. Isso não pode ser natural, pode. Esses empurrões deliberados indicam um sistema de propulsão que não poderia ser fruto do acaso. É como se uma inteligência superior estivesse no controle. Enquanto o 3I Atlas se aproxima do Sol, uma descoberta ainda mais incomum foi feita. Radiotelescópios captaram um sinal de 1420 MHz, a frequência usada na busca por sinais de inteligência extraterrestre. Esse sinal não era aleatório, mas pulsava em sincronia com a movimentação do cometa, como se ele estivesse emitindo uma comunicação ou até mesmo um sistema de energia ativo. A NASA emitiu um alerta, pois a nuvem de plasma do cometa poderia ser perigosa para os nossos satélites, causando danos nos circuitos e painéis solares. Um evento como esse é algo completamente novo para a ciência espacial e a Terra precisa se preparar para o que está por vir. A missão Juno-1 foi proposta como uma resposta rápida para estudar o 3I Atlas de perto, usando a sonda Juno, equipada com um revestimento de níquel resistente ao plasma. Mas essa missão não será fácil. A cauda de plasma do cometa é uma ameaça real, e um erro pode significar o fim da missão. Se a missão for bem sucedida, a humanidade poderá finalmente descobrir a verdade sobre o 3I Atlas e suas origens. Estamos observando um evento que pode mudar o curso da exploração espacial para sempre. E se o 3I Atlas for mais do que apenas um cometa? Se for realmente uma nave alienígena, o que isso significa para o futuro da humanidade? À medida que a missão Juno-1 se aproxima do 3I Atlas, há uma tensão crescente na comunidade científica. Cada dado coletado, cada novo sinal, traz à tona mais perguntas e poucas respostas. Não estamos apenas observando um fenômeno astronômico, estamos, de fato, sendo testemunhas de uma virada na nossa compreensão do universo e da tecnologia que ele pode abrigar.
Imagine a cena, a sonda Juno, equipada com tecnologia de ponta, avançando para o coração do cometa, se aproximando da cauda de plasma verde pulsante. A cada segundo, os cientistas aguardam ansiosos por mais dados que possam confirmar o que muitos já suspeitam. O 3I Atlas pode ser algo muito além de um simples cometa. Durante a missão, um dos objetivos principais será analisar a composição do núcleo do cometa, a fonte do seu poder. Até agora, o que sabemos é que o 3I Atlas não se comporta como nenhum outro objeto espacial que já vimos. Ele está liberando energia de maneira completamente diferente do que esperaríamos de qualquer cometa ou asteroide. Os dados de radiação, medidos pela sonda Juno, indicam uma fonte de energia capaz de gerar mais calor do que um motor de foguete convencional. Isso não é apenas uma anomalia no comportamento do cometa, mas uma pista de que há uma fonte de energia interna desconhecida, talvez até um reator de fusão avançada, algo além do que qualquer engenharia humana poderia projetar atualmente. E não é só isso. A sonda Juno também detectou uma radiação eletromagnética de alta frequência vindo do núcleo do cometa, uma frequência que corresponde àquele misterioso pulso de 1420 MHz que havia sido registrado anteriormente pelos radiotelescópios. Isso faz com que a comunidade científica se pergunte: será que o 3I Atlas está se comunicando ativamente com algo ou alguém? Se sim, quem ou o que está enviando esses sinais? Além disso, com a proximidade do 3I Atlas ao Sol, outro fenômeno intrigante foi observado. O brilho verde, que antes parecia ser simplesmente uma característica do cometa, agora está se intensificando. E essa intensificação não é apenas uma questão de intensidade luminosa. Ela parece ter uma relação direta com a aceleração do cometa e suas mudanças de trajetória, como se o brilho fosse um indicativo de ajustes precisos feitos pelo sistema de propulsão. Alguns cientistas acreditam que o 3I Atlas está usando a radiação solar de maneira eficiente, de uma maneira que ainda não conseguimos entender completamente. A nave pode estar aproveitando o campo magnético do Sol para aumentar sua velocidade, usando uma técnica de manobra que desafia todas as nossas convenções sobre o movimento de objetos no espaço. À medida que o cometa se aproxima mais do Sol, suas mudanças de cor se tornam ainda mais evidentes. Inicialmente, a cauda do cometa exibia tons de vermelho e amarelo, típicos de um cometa comum. Agora, à medida que a radiação solar interage com a composição do cometa, uma nova cor aparece, um azul esbranquiçado, como se o 3I Atlas estivesse preparando para uma fuga espetacular. Esse fenômeno pode indicar que o motor do cometa está passando para uma fase de alta potência, o que poderia permitir ao cometa escapar da gravidade do Sol. Porém, tudo indica que o 3I Atlas não está apenas se aproximando do Sol para coletar energia, ele também pode estar utilizando essa aproximação como uma forma de esconder sua verdadeira natureza. A cauda do cometa, agora extremamente brilhante e cheia de partículas carregadas, pode estar funcionando como um disfarce. Ela serve para ocultar a verdadeira forma da nave, dificultando qualquer tentativa de visualizá-la diretamente. Isso cria uma cortina de plasma que esconde os mecanismos internos do objeto, tornando-o ainda mais misterioso. E o que dizer das recentes descobertas feitas pelos observatórios ao redor do mundo? As variações no movimento do cometa, aliadas à sua capacidade de se ajustar com precisão quase cirúrgica, tornam claro que o 3I Atlas possui um sistema de controle extremamente sofisticado, possivelmente com inteligência artificial. Esse controle é tão preciso que algumas teorias sugerem que o cometa pode estar sendo guiado por uma entidade, ou até mesmo uma civilização, muito mais avançada do que a nossa. Os sinais de rádio, o comportamento das partículas de plasma e a manipulação precisa da trajetória do cometa fazem com que as questões sobre o 3I Atlas se aprofundem. Estamos de fato lidando com uma nave interplanetária ou uma tecnologia de outro mundo? Ou será que o cometa 3I Atlas é apenas um aviso, um prelúdio para o que está por vir? E mais importante, o que significa para a humanidade se confirmarmos que estamos sendo visitados por uma civilização extraterrestre? A expectativa agora é que a missão Juno-1 não apenas revele a natureza do 3I Atlas, mas também abra novas portas para a exploração do cosmos e para a nossa compreensão de que, talvez, não estejamos sozinhos no universo. A ciência avança e com ela surgem novas possibilidades. Com o progresso da missão Juno-1, a expectativa sobre o que será descoberto só aumenta.
Se o 3I Atlas realmente for uma nave avançada, ela pode ser a chave para entendermos como uma civilização de outro mundo é capaz de se propulsar através do cosmos com tal precisão. Essa descoberta tem o potencial de mudar não só a nossa compreensão sobre a física, mas também sobre a própria evolução tecnológica. Agora, imagine um cenário futurista. Se conseguirmos estudar de perto a propulsão e os mecanismos que permitem a nave viajar de forma tão eficiente, poderemos estar diante de uma revolução nos transportes espaciais. A tecnologia por trás do motor de plasma que o 3I Atlas utiliza pode ser o próximo grande passo para a humanidade. E quem sabe, ela poderia ser a chave para que possamos explorar outras estrelas e até mesmo viajar para além do nosso sistema solar. A ciência humana estaria pronta para dar esse grande salto, mas e se tudo isso for apenas o começo de algo muito maior? O 3I Atlas pode ser apenas um mensageiro. Se sua origem é realmente extraterrestre, será que há mais naves por aí, talvez mais avançadas, aguardando para serem descobertas? Isso nos faz questionar: estamos de fato preparados para lidar com a ideia de que o universo pode estar repleto de inteligências muito mais antigas e avançadas do que a nossa? A revelação de que o 3I Atlas poderia ser uma nave alienígena traz consigo uma série de implicações para a humanidade. O que faríamos se tivéssemos a prova irrefutável de que não estamos sozinhos no universo? Como a sociedade reagiria a essa informação? A resposta provavelmente seria tanto de fascínio quanto de medo. Afinal, a possibilidade de civilizações alienígenas significa também o risco de encontrar tecnologias e entidades que podem ser incompreensíveis para nós. A missão Juno One, com o apoio das melhores mentes da ciência e da tecnologia, está tentando coletar dados cruciais que possam esclarecer essas questões. No entanto, cada nova descoberta só levanta mais perguntas. O 3I Atlas, com seu comportamento e características incomuns, parece ser mais do que um simples objeto que passou por aqui. Ele pode ser uma mensagem ou um aviso. Em setembro de 2025, quando o cometa estiver mais perto do Sol, ele provavelmente atingirá seu pico de atividade. Cientistas esperam que essa proximidade nos dê mais informações sobre o seu funcionamento. Será que o 3I Atlas estará pronto para se revelar por completo? E o que acontecerá quando ele atingir o limite do sistema solar e partir para o desconhecido? Entre as teorias mais audaciosas, alguns acreditam que o 3I Atlas pode ser um precursor, enviado para estudar nosso sistema solar antes que uma civilização mais avançada venha para uma exploração mais profunda. Mas essa ideia levanta um ponto importante. Por que nós, como espécie, não fomos ainda capazes de desenvolver uma tecnologia de propulsão tão sofisticada quanto a do 3I Atlas? O que nos falta para alcançar esse nível de inovação? À medida que o cometa se afasta, os cientistas estão cada vez mais determinados a entender as consequências de uma descoberta como essa. O 3I Atlas pode ser um divisor de águas para a exploração espacial, não apenas pelo que ele pode nos ensinar sobre os próprios cometas e asteroides, mas também sobre as formas como outras civilizações poderiam ter desenvolvido suas próprias naves para viajar entre as estrelas. Aconteça o que acontecer, essa história certamente mudará o rumo da nossa jornada pelo cosmos. Ela nos lembra que a ciência é um campo em constante evolução e que os mistérios do universo, por mais que nos desafiem, estão sempre ao alcance da descoberta. E quem sabe o que mais está à espreita nas profundezas do espaço, aguardando para ser revelado. Agora, a grande pergunta é: estamos prontos para receber essas respostas? Estamos preparados para lidar com as consequências de descobrir que a nossa compreensão do universo pode ser apenas a ponta do iceberg? A história do 3I Atlas é uma história de descobertas e mistérios, e ela continua a se desenrolar diante de nossos olhos. Não sabemos o que o futuro nos reserva, mas uma coisa é certa: o 3I Atlas já se tornou uma lenda, e talvez muito mais que isso. À medida que as missões espaciais e as tecnologias continuam a se desenvolver, a curiosidade humana nunca foi tão grande. O 3I Atlas não é apenas uma história sobre um cometa estranho, mas sobre como a exploração do desconhecido é essencial para o avanço de nossa civilização. Ele nos desafia a olhar para o céu e questionar tudo o que sabemos sobre nosso lugar no universo.
Essa jornada não será fácil, mas é o primeiro passo para uma nova era de exploração espacial, uma era em que talvez as respostas para as grandes questões sobre a vida, o cosmos e a tecnologia não sejam mais um mistério. Quem sabe com o tempo poderemos olhar para o 3I Atlas e entender que ele é apenas uma das muitas pistas que o universo tem para oferecer. À medida que o 3I Atlas se afasta do Sol, os cientistas continuam a monitorar sua trajetória e o comportamento de sua cauda pulsante. Eles sabem que cada nova informação que conseguem reunir pode ser a chave para entender melhor o que está acontecendo e talvez até o que está por vir. A análise dos dados obtidos até agora indica que o cometa, ou o que quer que seja, possui uma característica única: sua capacidade de manter sua trajetória em uma velocidade surpreendente, sem qualquer desvio visível em sua aceleração ou desaceleração, mesmo enquanto se afasta do Sol. Em teoria, um cometa deveria desacelerar à medida que se distancia do Sol, com sua cauda diminuindo e sua atividade encolhendo. No caso do 3I Atlas, no entanto, ele não segue essas regras. Seus movimentos indicam um comportamento muito mais controlado. Em vez de uma simples força gravitacional, parece que algo mais está operando, um sistema de propulsão extremamente sofisticado, mais avançado do que qualquer tecnologia humana já conhecida, e à medida que novas imagens e dados chegam, a dúvida persiste: existe uma explicação lógica para esse comportamento? Ou estamos, de fato, diante de algo que desafia nossa compreensão da física e da tecnologia? A questão sobre se o 3I Atlas é de fato uma nave extraterrestre fica cada vez mais relevante. Como ele seria capaz de emitir tanta energia sem nenhuma fonte óbvia? Como ele pode manipular sua trajetória com tal precisão, como se fosse guiado por uma inteligência superior? Tudo isso leva a uma nova reflexão sobre o que sabemos, ou melhor, o que não sabemos, sobre a vida no universo. O 3I Atlas nos leva a perguntar: será que a vida alienígena é tão avançada, tão bem desenvolvida, que eles já dominam as leis da física de maneiras que não conseguimos sequer imaginar? Enquanto isso, uma onda de especulação toma conta dos cientistas e entusiastas do espaço. Será que a humanidade, com toda a sua tecnologia e ambição, já está no limite de suas descobertas? O 3I Atlas pode estar servindo de aviso de que há algo maior nos aguardando? Ou quem sabe, ele seja um simples ponto de partida para algo muito maior, algo que nem mesmo os cientistas mais experientes da NASA conseguiram prever. As implicações de uma descoberta como essa vão muito além da mera curiosidade científica. Se o 3I Atlas realmente for uma nave ou um artefato de uma civilização avançada, qual seria o objetivo dessa nave ao se aproximar do nosso sistema solar? Está ela simplesmente explorando, estudando o Sol ou algum outro fenômeno cósmico? Ou será que estamos sendo observados como uma civilização que ainda não está pronta para interagir diretamente conosco, mas que nos deixa pistas, pequenas mensagens, esperando para ver até onde podemos chegar? Porém, o mistério não se limita apenas às intenções do 3I Atlas. Ele também abre portas para novas questões sobre o próprio futuro da exploração espacial. O 3I Atlas pode ser, sem saber, um divisor de águas para a humanidade. Se conseguirmos entender a tecnologia por trás de sua propulsão, poderemos não só redefinir nossa capacidade de viajar pelo espaço, mas também transformar a maneira como nos relacionamos com o cosmos. E enquanto isso, a própria missão Juno 1 continua sua trajetória, agora com uma equipe científica mais empenhada do que nunca. Eles sabem que o que está em jogo vai muito além de mais uma descoberta astronômica. Esta é a chance de mudar a história da exploração espacial. Em breve, a sonda Juno estará mais próxima do 3I Atlas, talvez a apenas alguns milhares de quilômetros de distância, e as respostas que tanto aguardamos poderão finalmente ser reveladas. Será que descobriremos o verdadeiro propósito do 3I Atlas? Ou a missão revelará algo ainda mais inesperado, um mistério maior do que qualquer um imaginava? As possibilidades são infinitas. De uma coisa, todos os cientistas estão certos: o 3I Atlas é sem dúvida o maior enigma cósmico de nossa geração, e talvez um marco fundamental na história da humanidade, e o impacto disso, bom, ele será sentido em toda a sociedade. A possibilidade de vida alienígena avançada já desafia os limites da nossa compreensão. Imagine a repercussão de uma confirmação oficial. Como o mundo reagiria?
A ciência, a religião, as culturas e até os governos teriam que repensar muitas de suas crenças e políticas sobre o lugar da humanidade no universo. Tudo o que pensávamos saber sobre a nossa posição no cosmos poderia ser questionado. Além disso, a descoberta de uma tecnologia tão avançada poderia gerar uma corrida para entender e talvez até replicar essas descobertas. E mais importante, se o 3I Atlas for realmente uma nave de outra civilização, pode ser que ele tenha deixado um legado, um sinal para nós, ou um aviso, uma oportunidade para aprender, ou uma forma de preparação para algo ainda maior. À medida que o cometa segue seu caminho, sua verdadeira natureza vai se tornando mais e mais relevante para o futuro da humanidade. As implicações dessa descoberta podem moldar as próximas décadas de nossa exploração espacial e a maneira como nos vemos no contexto do universo. Enquanto o 3I Atlas continua a sua jornada no cosmos, sabemos que esta é uma história que está apenas começando. De um simples cometa a uma nave misteriosa, o 3I Atlas está prestes a redefinir o que sabemos sobre o universo e quem sabe o que mais está aguardando por nós. O futuro da exploração espacial, da vida extraterrestre e da ciência está em nossas mãos e a verdadeira aventura aparentemente está apenas começando.